você, torcedor! Com você, torcedor! Estamos chegando por aqui com o pós-jogo, vitória do Internacional 2-0 em cima da equipe do Vasco. É o Inter cada vez mais se consagrando aí campeão do Campeonato Brasileiro, e o Grêmio tropeçou no São Paulo em casa, gente. Tudo isso você vai conferir comigo agora aqui no Bate-Bola. Você vai conferir? Vem comigo então, gente, porque a bola vai começar no Bate-Bola. Tivemos a vitória do Internacional sobre o Vasco da Gama, placar de 2-0, e a gente traz todos esses detalhes sobre esse jogo que aconteceu hoje à noite. Jogão, hein, gente? O Internacional tá com tudo aí, agora vem para um confronto direto aí com o Flamengo, e esse jogo é decisivo. Segundo informações que a gente já vai trazer para você aqui, se o Inter vencer aí no próximo domingo, já é campeão. Então vamos ficar de olho aí nesse próximo jogo, com certeza agora para cada rodada do Campeonato Brasileiro vai ser uma decisão, né? Vai ser uma decisão aí conforme o próprio Flamengo também está levando com uma decisão. Não é só o Flamengo, né? O Internacional também está levando aí muito a sério esse campeonato e tem feito a grande diferença. Venceu, né, com um V maiúsculo, um jogo que foi bastante polêmico, né, devido aí à arbitragem. Temos um lance aí que o VAR não funcionou, e isso tudo trouxe complicações aí sérias. Mas o Inter não tem nada a ver com isso, né? Venceu bem a equipe do Vasco, fazendo aí com seu serviço, que era trazer a vitória e trazer alegria para os torcedores colorados. Vitória do Internacional, uma vitória maiúscula, como eu volto a dizer, né? Alegria, né, para o torcedor do Internacional, com certeza. Essa vitória aí faz com que o Internacional ainda continue na liderança, e ao mesmo tempo, né, da liderança continua também aí, né, sendo protagonista nos seus jogos, vencendo adversários fora de casa. Venceu com um V maiúsculo, né, onde foi superior, entre aspas, né, porque o Vasco também estava perdido dentro de campo, perdeu um pênalti aí que fez falta para a equipe do Vasco. Isso acabou complicando a equipe do Vasco.
né? E o Internacional soube aproveitar isso. Até enquanto a gente assistia o jogo, bastante questionado a questão do técnico Abel Braga retrancar o time, né? Retrancou até o momento que aconteceu essa penalidade. Depois o Internacional voltou a pressionar, voltou a jogar para cima aí da equipe do Vasco. Vanderlei Luxemburgo tratou muito bem aí de preparar sua equipe para enfrentar o Internacional, e o jogo foi bastante decisivo para o Inter, que fez aí venceu aí a equipe, vencendo a equipe do Vasco pelo placar de 2-0. Vamos trazer também os melhores momentos para você que está nos assistindo aí, poder conferir com a gente esse jogo que aconteceu no São Januário, hoje à noite, vitória do Internacional. Então os colorados estão bastante felizes, né, gente? Os colorados aí estão já comemorando. Como agora tem um jogo decisivo domingo, que vai ser tudo ou nada. Com certeza o Inter vem com tudo aí para esse jogo contra o Flamengo, e aí a coisa vai pegar lá no Maracanã. Se o Inter vencer, bem dizer, campeão, né? Como diz o Inter, só depende de si mesmo. Vencer, já vai ser campeão, e aí a gente vai ver aí como fica, né, as demais equipes, né? Bom, vamos falar de Grêmio também, a derrota do Grêmio. O Grêmio que perdeu em casa para o São Paulo de virada. Isso a gente vai estar falando também para você aqui com exclusividade no nosso bate-bola, trazendo todas essas informações, falando desse jogo de Internacional 2-0 em cima do Vasco, lá no São Januário. O Grêmio perdeu de virada para o São Paulo. Vamos falar dessa vitória do Internacional, vamos falar dessa vitória do Colorado sobre a equipe do Vasco. Existe bastante aí repercussão, essa polêmica, o Vasco querendo pedir anulação do jogo, mas por enquanto tá valendo, né? Por enquanto tá valendo a vitória do Internacional em cima do Vasco pelo placar de 2-0. Eu acho difícil, né? Até a CBF já largou uma nota. Aí, gente, dizendo que fica aí a decisão do árbitro de campo, né? E eu também concordo com isso. O árbitro que tá aí, Vasco, que muita gente acha que vence o Vasco, venceu o Vasco aí com uma vitória maiúscula, né? Vence o Vasco, mantém liderança e pode ser campeão no domingo que vem. Dá apreensão a confiança aí em apenas 5 dias. O Internacional podia perder a liderança nessa rodada do Brasileirão, mas manteve o primeiro lugar após bater o Vasco em São Januário por 2-0 em jogo com desperdício de pênalti de Cano do Vasco, né? Com triunfo, o time gaúcho pode ser campeão no próximo domingo, caso vença o confronto direto contra o Flamengo no Maracanã. Vai ser decisão, gente, 4 horas da tarde, com a transmissão da Explosão na Rede TV. Esse jogo vai saltar lenha, como
Ambos seguem separados por 1 ponto. Isso mesmo. Com um primeiro tempo intenso, dominante e ótima marcação na fase decisiva, os gaúchos pouco sofreram, souberam administrar a vantagem construída com menos de 10 minutos, graças a um gol de Rodrigo Dourado, e nos definiram aí os 2-0, tirando um pênalti polêmico perdido. O Vasco nada mais exigiu do Internacional. Incrível que pareça, né? Mas perdeu um pênalti que não se perde. A equipe do Vasco deixou a desejar. Bom, mostrar os melhores momentos? Mostrando os melhores momentos para você, enquanto a gente vai trazendo aí os detalhes dessa rodada, né? E também os melhores momentos aí de Internacional vencendo a equipe do Vasco. A vitória maiúscula do Internacional em cima do Vasco, né? Pelo placar aí de 2-0, gente. É um jogo aí que teve as polêmicas da arbitragem, mas como a gente estava falando, né? O Internacional não entra nesse campo. Isso aí fica tudo questão na CBF. Como eu falei, com um primeiro tempo intenso, dominante, ótima marcação na fase decisiva. O Internacional pouco sofreu, souberam aí administrar a vantagem construída com menos de 10 minutos, graças a um gol de Rodrigo Dourado, e no fim definiram os 2-0, tirando um pênalti polêmico perdido. O Vasco nada mais exigiu do Internacional. Thiago Galhardo, que teve mostrado seu empréstimo para o futebol árabe, retornou na fase final após se recuperar de uma lesão muscular, definiu a vitória com gol aos 50 do segundo tempo. Vingou-se do Vasco e o esnobou e vira um trunfo para as 2 últimas rodadas. Abel Braga prometeu surpresa, né, em São Januário e cumpriu. Nem Marcos Guilherme, tampouco Galhardo na vaga do suspenso Patrick. Maurício foi escolhido pela facilidade em distribuir o jogo. Só a vitória interessava ao Inter. Disposto a se redimir da surpreendente derrota diante do Sport em Porto Alegre por 2-1, o Internacional partiu com tudo para o ataque. Mesmo sobre forte calor, não se poupou e em menos de 10 minutos exigiu 2 defesas de Fernando Miguel e abriu o placar. Depois de segurar as boas finalizações de Caio Vidal e Yuri Alberto, o goleiro do Vasco nada pôde fazer na cabeçada de Rodrigo Dourado. O gol demorou aí uns 4 minutos para ser validado por análise de posição do volante. O VAR deu problema aí com linhas descalibradas e a decisão do campo acabou valendo. Bom, o Inter se apresentava como líder no Rio e o Vasco mostrava o motivo de estar entre os piores, correndo sério risco de queda. Com erros de passe, pouca objetividade, foi completamente dominado nos primeiros 45 minutos. Sem conseguir fazer o seu time jogar bola, o técnico Vanderlei Luxemburgo ainda causou ao passar, reclamando aí Flávio Rodrigues de Souza por não ter anulado o gol. No intervalo partiu para a cobrança ainda mais fortes e a polícia teve de escoltar o árbitro. A tensão seguiu aí na volta das equipes. Léo Gil e Moisés se desentenderam e o árbitro teve de acalmar Luxemburgo, ainda muito irritado, com vantagem no placar e diante de um adversário entre os que menos finalizaram. Abel Braga já retornou do intervalo, fechando ainda mais a equipe. Trocou o Maurício por Rodrigo Lindoso, liberando o Edenilson, abdicou de atacar para segurar o resultado e um pênalti muito polêmico aos 31 minutos. Quase estragou toda a estratégia do Abel Braga. Por sorte, o argentino falhou na cobrança, batendo forte, mas para fora. O lance, em raro ataque vascaíno, custou a suspensão do Xerifão. O Cuesta aí para a decisão, levou o terceiro amarelo e não encara o Flamengo. O Vasco na zona de rebaixamento, o Vasco na zona de queda, falhou em sua grande chance de pontuar e o Galhardo e definir nos acréscimos. O atacante se igualou aí a Claudinho Marinho na artilharia do Brasileirão com 17 gols.
Final de jogo, Internacional 2, Vasco 0. O Vasco ele jogou com o Fernando Miguel, Léo Matos, depois entrou Iago Pikachu, Leandro Castan, Ricardo, Ricardo Graça e Henrique, depois entrou Neto Borges, Bruno Gomes, Juninho, Léo Gil, Carlinhos e Benítez. Também Thales Magno e Cano. Técnico Vanderlei Luxemburgo. Vanderlei deu para reclamar nesse jogo, gente. Mas a gente diz, não adiantou a reclamação, né? Não adiantou ficar reclamando aí, porque acabou a vitória sendo da equipe do Internacional pelo placar de 2-0. Beleza. Falando ainda, né, da equipe do Internacional, gente. A equipe do Internacional aí que jogou com Marcelo Lomba, Rodinei, Cuesta, Lucas Ribeiro, Moisés. Tá se encaixando essa equipe do Inter, né? Com Rodrigo Dourado, depois entrou Johnny, Edenilson, Praxedes, depois entrou Nonato, e Maurício, Rodrigo Lindoso, Caio Vidal, e tivemos também aí Thiago Galhardo, que entrou e fez gol. E Yuri, o Yuri também entrou aí, também Yuri Alberto e depois o Peglov. O mesmo. O Internacional sai jogando com o Yuri, depois entra o Peglov aí com o técnico Abel Braga. Bom, falando aí também dos gols do Rodrigo Dourado, aconteceu isso aos 9 minutos do primeiro tempo, o Thiago Galhardo aos 50 minutos do segundo tempo. É só, né? 9 minutos. Depois, aos 50 minutos, o Thiago Galhardo conseguiu fazer um belo gol. Cartões amarelos saiu para o Bruno Gomes do Vasco, Thiago Galhardo, Maurício, Marcelo Lomba, Moisés Cuesta. Foi uma distribuição de cartão amarelo, né? E para o Rodinei, olha só, Bruno Gomes do Vasco, Thiago Galhardo, Maurício, Marcelo Lomba, Moisés Cuesta, Rodinei. São 7 cartões amarelos, saiu hoje. Rapaz, árbitro foi o Flávio Rodrigues de Souza. Deu aí, distribuiu o cartão amarelo. O jogo aconteceu no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, com a vitória da equipe colorada para cima do Vasco. Vanderlei Luxemburgo não saiu nem um pouco satisfeito, né? Saiu muito intrigado com esse jogo. Mas o que tinha que fazer em campo. Não fez, perdeu, né? Deu a oportunidade aí de sair, né, da zona de rebaixamento, uma coisa que não fez. Mas agora que folia, né, gente? A respeito aí, também volto a falar a respeito desse jogo, a questão do VAR. O árbitro não tem culpa também, né? Ele tinha que tomar uma decisão aí, não ia deixar na pendenga, né? Esse é o lance e ele acabou validando aí o gol do Internacional. Eu também digo que não teria culpa, né? Porque como é que vai culpar a arbitragem de um lance aí e de uma situação da tecnologia? Não tem como, né? Então, dessa vez, para a equipe do Vasco. Perdeu um pênalti, um desperdício, né? Desperdício aí por parte da equipe do Vasco, perdendo um pênalti. Pena, né? Que perdeu esse pênalti aí. Que podia ajudar muito aí no objetivo da equipe do Vasco, né, que vem concentrado aí nesses últimos jogos. Agora precisa vencer todos, né? Precisa vencer todos os jogos aí para poder se garantir, então, na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Agora depende do Vasco, né? E também de resultados. É uma coisa assim que não dá para perder uma oportunidade. Perdeu, pode correr o risco de ser rebaixado a equipe do Vasco. Ver aí os próximos jogos, como é que vai ser, como é que vão se portar aí as equipes que estão lá embaixo e as equipes que estão lá em cima também. Temos aí jogos decisivos nos próximos dias para o Internacional, para o Flamengo, né?
até mesmo para as outras equipes que querem também aí classificar para aí a Libertadores. Várias equipes lutando aí. Nós temos o Palmeiras. O Palmeiras já tem a vaga garantida, que foi campeão, né? Foi campeão aí da competição da Libertadores da América. Foi lá no Mundial e passou lá, acabou aí sendo muito mal, uma repercussão na mídia brasileira, que pega no pé, né? Acabou repercutindo muito mal para a equipe do Palmeiras. Mas tem agora a Copa do Brasil, então o Grêmio que se cuida, hein? Dessa forma que vem jogando aí, o Palmeiras seria hoje o favorito dessa competição. Tá? O Palmeiras também, né? Como deixou a desejar, como diz o técnico do Palmeiras, o Abel, né? Somos a quarta melhor equipe do mundo. Então, por isso. Bom, gente, tá aí os melhores momentos, então, do Internacional, mostrando para você. Olha o pênalti perdido aí pelo Cano, né, gente? Perdeu. Olha aqui tudo bem, né, que estava impedido, mas foi uma defesaça do Marcelo Lomba, né, e o juiz deu impedimento aí para a equipe do Internacional. Tá aí, então, os melhores momentos para você conferir com a gente com exclusividade aqui na rádio e TV Explosão na Rede. Para você que torce aí para a equipe do Internacional, o Internacional tá de parabéns, né? Aí pelo que vem apresentando no Campeonato Brasileiro. Perdeu em casa, hoje podia já ser campeão se tivesse vencido, né? Se tivesse vencido e podia ter sido campeão, mas não foi o que aconteceu e acabou perdendo para o Sport em casa e agora se recupera no Campeonato Brasileiro. Internacional vem com tudo aí, gente, com certeza, né? Internacional aí buscando se concretizar aí campeão 2020-2021. Enquanto você vê os melhores momentos desse jogo aí, que foi marcado por polêmica, mais uma vez cito aqui a questão da arbitragem, muita gente reclamando, o técnico Vanderlei pede anulação do jogo. Será possível? Bom, a nota já foi liberada aí, já foi liberada pela CBF e não vai ter, né? Por mais que queira, não vai ter essa anulação do jogo, né? Incrível que pareça. Bom, dando sequência, falando ainda do Internacional, gente. Falando também, o técnico Luxemburgo tava uma espoleta, né, cara? Se ele pudesse pegar o juiz, ainda bem que a arbitragem, ou seja, a polícia viu, tomou atitudes rápidas, né? E os caras, o Luxemburgo queria o pescoço da arbitragem. Incrível que pareça, né? Também, né? Deixou a desejar aí a questão. Agora tem toda essa questão de explicação. Longe isso ainda. Né? Começou desde o Grenal, né? Desde o Grenal aí. Mas deu o Internacional, não adianta ficar chorando agora.
Enquanto isso, a nota da CBF que a gente traz para você aqui, gente, a CBF diz que a comissão de arbitragem não constatou nenhum erro claro em lance de Vasco e Internacional. Após essa polêmica envolvendo o VAR na partida entre Vasco e Internacional em São Januário, a CBF divulgou uma nota oficial que afirma que a Comissão Nacional de Arbitragem solicitou esclarecimentos por parte da empresa Alcueia, responsável pela operação do VAR. No entanto, mesmo assim, checou o lance do primeiro gol do Colorado e não constatou nenhum erro claro da arbitragem de campo. Vale destacar também que o lance capital do jogo aconteceu logo aos 13 minutos do primeiro tempo. O meio-campista Rodrigo Dourado cabeceou para o fundo da meta do goleiro Fernando Miguel. Todavia, na análise do lance, o programa do VAR, que analisa as linhas de impedimento, não funcionou e foi validada a decisão do campo do árbitro Flávio Rodrigues de Souza. Dessa forma, o jurídico do Gigante da Colina tem a intenção de entregar um ofício à CBF e entrar com uma ação ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva pedindo a anulação da partida. Apesar dos protestos da direção do Vasco da Gama, de acordo com a súmula da partida, publicada oficialmente no site da CBF, a equipe de arbitragem alegou que, abre aspas, nada houve de anormal, fecha aspas. Vale lembrar que este documento é entregue à Confederação após as partidas relatando tudo o que aconteceu durante os 90 minutos. Confira a nota, vou dizer que você vai, enquanto você vê os melhores momentos, você vai conferir essa nota aí. A nota da Confederação Brasileira de Futebol na íntegra. A Comissão Nacional de Arbitragem solicitou à empresa Alcueia, responsável pela operação dos equipamentos do VAR, esclarecimentos sobre a questão técnica que prejudicou a utilização aí das linhas de impedimento em um dos lances do jogo entre Vasco e Internacional, válido pelo Campeonato Brasileiro, realizado neste domingo, dia 14. A comissão destaca que o lance do primeiro gol do Internacional, mesmo assim, foi checado pela equipe do VAR, não sendo constatado nenhum erro claro da arbitragem de campo. Portanto, conforme os princípios do protocolo do VAR, foi corretamente mantida a decisão de campo de validar o gol. Aí, nada a acrescentar a mais. Então, o que o árbitro decidiu, gol, vitória do Internacional. Eu acho difícil, né, que vá mudar alguma coisa aí, por mais que entre, né? Muito difícil mudar aí essa questão. Mas é direito do Vasco buscar aí anulação desse jogo. Não é possível? O que você acha? É possível? Será anular esse jogo, gente? Teve tantos aí querendo fazer isso, mas nada aconteceu. E não vai ser agora, né?
você, torcedor! Com você, torcedor! Gente, enquanto isso, o técnico Vanderlei Luxemburgo aí abriu o bico falando a respeito desse jogo. E olha só o que ele disse. Vou mostrar para vocês aí com exclusividade. Ele fala que, olha só, o Luxemburgo, o técnico do Vasco, critica a arbitragem após problema aí com o VAR. O campeonato está manchado. É seríssimo essa acusação aí por parte do técnico Vanderlei Luxemburgo. Ficou bastante irritado com esse jogo que aconteceu hoje. Na cabeça dele ele falou isso. Esse campeonato está manchado. Olha, é sério, né? É sério essa questão aí que o Luxemburgo fala, né, sobre o campeonato estar manchado. Critica a arbitragem após problema aí com o VAR e o campeonato está manchado. E é seríssimo isso, hein? Quando a lei diz. Pelos esses erros, né, grotescos que vem acontecendo aí, lamentável que pareça, né? Durante uma coletiva virtual de imprensa, o treinador teceu duras críticas ao árbitro Flávio Rodrigues de Souza, cobrou um posicionamento do presidente da CBF, Rogério Caboclo. Jogo decisivo entre Vasco e Internacional, realizado neste domingo, em São Januário, foi cercado de polêmicas. Cercado de polêmicas e aí na questão polêmicas envolvendo o VAR. Primeiro gol da vitória do Colorado, o programa da arbitragem de vídeo que analisa as linhas de impedimento não funcionou e foi validada a decisão no campo do árbitro Flávio Rodrigues de Souza. Em coletivo de imprensa, o técnico Vanderlei Luxemburgo criticou e disse que o campeonato está manchado. Não poupou críticas, falou mesmo. Vamos ver se a gente consegue ouvir aí o técnico Vanderlei Luxemburgo. Vamos ver se a gente consegue ouvir aí o técnico falando a respeito desse jogo. Então, com exclusividade para você aqui na Explosão na Rede TV, falando aí sobre esses acontecimentos que têm acontecido aí no Campeonato Brasileiro. Incrível que pareça, né? Mas tem acontecido umas coisas bastante sérias, né? Precisam ser tomadas devidas, vamos dizer assim, devidas providências aí para que não venha acontecer mais, né? Está acontecendo há muito tempo, né? O técnico Renato Gaúcho já tinha reclamado em determinado tempo atrás. Agora o Vanderlei Luxemburgo aí rasga o bico, fala mesmo, né? Fala com razão. Jogo decisivo desse aí, a equipe do Vasco está aí lutando para não ser rebaixada. Existe todo um quesito aí, né, para manter-se na primeira divisão, mas a arbitragem deixa a desejar e aí o técnico Vanderlei não poupa, rasga o bico mesmo. Falar, né, gente? Vamos ver se a gente consegue já. Se a gente já consegue ouvir o técnico aí, o Vanderlei Luxemburgo, ao vivo aqui na Explosão na Rede.
Muito bem, gente. Vamos ver se a gente consegue ouvir o técnico Vanderlei Luxemburgo. Então, falando, o técnico Vanderlei Luxemburgo falando desse jogo de Internacional 2, o Vasco 0. Não poupou críticas aí, mas a gente vai ouvir, deixar que o próprio técnico fale a respeito desse jogo. Vamos ver se a gente consegue já ouvir o técnico Vanderlei Luxemburgo aí. A minha visão é que o Flávio não teria condições de poder apitar o jogo aqui, porque no jogo passado ele expulsou o Henrique no primeiro tempo, o jogo contra o Curitiba, se me parece, contra o Curitiba, ele expulsou o Henrique no primeiro tempo, porque o Henrique colocou o braço no jogador, escorregou e foi no rosto, mas em momento algum o Henrique deu-lhe uma cotovelada no jogador do Curitiba. Então eu falei para ele, você vai para casa, você vai ver. Ele repetiu hoje a mesma frase. Eu falei para ele no intervalo do jogo, o Flávio, tá todo mundo falando que não tá funcionando o VAR, que foi impedimento, isso e aquilo. Ele fala assim, não, quando eu chegar em casa eu vou ver o tape. Porra, mas depois que você chegar em casa vai ver o tape, que tape que você vai ver? O jogo já acabou? Já terminou o jogo? E outra coisa que não será o mérito do Inter, até porque ele está liderando a competição, é uma disputa de coisas importantes. O Vasco se mantendo na primeira divisão é uma coisa, o Vasco indo para a segunda divisão, a instituição perde dinheiro, perde muito dinheiro. Então acho que o Caboclo tem uma responsabilidade muito grande. Responsabilidade muito grande porque a comissão de arbitragem, sob o comando do Gaciba, eles vêm se equivocando há tempo. O Vasco da Gama teve 18 erros contra o Vasco. Podem verificar aí, 18 erros contra o Vasco. É muito, Gaciba. É muito, Gaciba. E você vem publicamente, você arranja a linha daqui, arranja da linha daqui, arranja a linha dali, arranja a linha daqui. A tua linha não está funcionando como não funcionou hoje. Ela não funcionou. E você vem com desculpa, você vem com uma porção de coisa, de cascata disso, cascata daquilo, que a linha disso, que não sei o quê. E até lá, uma vez numa palestra do próprio Vasco da Gama, você mostrou a linha, eu falei, peraí, eu tenho uma placa lá ali que ela não se move, a tua linha, ela está se movendo, mas a placa de propaganda do jogo não se move. E você deve se recordar disso. Então, lamentar que num jogo decisivo, você tenha uma arbitragem aonde... a coisa que chegou ao futebol para poder melhorar a qualidade do futebol, melhorar a condição da arbitragem, ela só trouxe problema para a arbitragem, tá certo? Prejudicando muitos clubes diversas vezes. Você pode ver que o que é mais discutido é o VAR. O VAR passou a ser o grande jogador do futebol brasileiro. Então acho que o Caboclo tem a responsabilidade, sim, de tomar uma providência com a comissão de arbitragem pelos erros que está cometendo. Ele é o presidente da CBF. Então, se a comissão de arbitragem está cometendo erro, ele tem a obrigação de interferir e saber por que tantos erros estão acontecendo. Foram 18 contra nós. Por que 18 erros assim? Foi o clube que mais foi prejudicado no Campeonato Brasileiro. Tá certo? Daí o desabafo do Vanderlei Luxemburgo, desabafando aí 18 erros, contra a equipe do Vasco. Lamentável mesmo, né? Não é só questão, porque aí eu acho que é importante agora os departamentos jurídicos dos clubes, antes de começar aí os demais jogos agora. Importante, eu acho. Não só porque o campeonato não está manchado pelo que aconteceu hoje. O campeonato está manchado. Eu diria que é importante sentar e conversar aí com o pessoal, porque a coisa tá ficando feia, né, gente? Ficando feia mesmo. Parece que tem mais uma palhinha aqui, deixa eu ver se eu consigo ouvir aqui do Vanderlei Luxemburgo. Tem mais alguma coisa aí que ele quer falar, vamos ver. Ele vai... Quando o Renato Gaúcho reclamou, naquele Grenal ali que aconteceu, todo mundo, né? Agora... há várias reclamações, não só por parte do Renato Gaúcho, como também aí a gente vê reclamação por parte do Vanderlei Luxemburgo, de outros técnicos. Uma reclamação atrás da outra. O VAR realmente em partes ajuda e em partes não ajuda, né? Ele acaba sendo
um primeiro árbitro, né? Porque o árbitro de campo não decide quase nada hoje. Lamentável a tecnologia às vezes. Agora tinha que ter uma regra, né? Porque existe muita interpretação de juiz A, B, C e não tem uma regra, né? Não tem alguma coisa que se ampara. O que diz a regra sobre A, sobre B, sobre C? E hoje decide-se aí, foi, não foi, e aí o juiz decide lá como ele quer, deu pra bola. Vamos ver o Luxemburgo falar mais alguma coisa aí? Manchado pela sequência de erros que não só porque o campeonato não está manchado pelo que aconteceu hoje. O campeonato está manchado pela sequência de erros que aconteceram dentro da competição. Hoje foi a pior de todas. De ter um jogo onde não poderia ter um jogo de futebol. Teria que ter cancelado o jogo e passar para um outro momento onde tivesse a condição de que fosse igual para as 20 equipes que estão disputando o Campeonato Brasileiro. Não pode ser diferente. Então, acho que realmente está manchado. Se há intenção ou não, eu só quero falar o seguinte. Foram 18 erros contra o Vasco e 5 a favor. Será que tem alguma coisa de 18 erros contra o Vasco? Aí quem tem que responder não sou eu. Eu acho que é muito. São muitos erros contra o Vasco da Gama. 18 erros, foi a equipe que mais foi prejudicada dentro da arbitragem do Campeonato Brasileiro. Então, não sei se há intenção ou não. Como o Vanderlei disse, né? Aí complica a coisa. Ele vai ter que... Essa questão aí tá manchada, né? Claro, tá cabeça quente, só que depois vai ter que responder para a CBF, hein? Falando sobre esse jogo que foi polêmico por causa desse gol, mas a CBF já deu a nota, a gente já trouxe a nota aqui, falamos a respeito disso. Bom, seguir por aqui, né, gente? Dá pra gente ficar só uma reclamação do Vanderlei Luxemburgo, não só dele, como de mais clubes também, mais outras aí que reclamam a respeito disso, reclamam com razão. Esses erros grotescos que têm acontecido aí muito, vamos dizer, muitos erros grandes, né, que decidem um jogo hoje num campeonato. É o que tem acontecido, né? Lamentavelmente, mas precisa rever isso. E com a vitória do Inter, fim do sonho do Galo, né? É o fim do sonho. Então essa vitória do Inter enterra o sonho de título do Galo. O Atlético Mineiro não será o campeão brasileiro 2020. O Galo não tem mais chance matemática de vencer a competição após a vitória do Internacional sobre o Vasco por 2-0 neste domingo, dia 14 de fevereiro, no Rio, pela 36ª rodada. O Galo ficou sem possibilidade de encerrar jejum de títulos no Brasileirão depois de empatar em casa por 1-1, né? 1-1 aí com o Bahia no sábado. Eu esperava que o Atlético vencesse o Bahia, né? Empatou 1-1 aí no sábado, né? Dia 13 no Mineirão. Outro resultado que enterrou a chance alvinegra foi o triunfo do Flamengo sobre o Corinthians por 2-1 no Maracanã. E aí, você foi o boi que acorda. Agora o Colorado está na liderança com 69 pontos, enquanto o Flamengo possui 68. Faltando apenas 2 jogos para o fim do campeonato. Até o vice-campeonato aí se tornar uma missão complicada, pois terá de torcer para 2 derrotas do rubro-negro e ainda vencer os seus jogos finais contra Sport e Palmeiras, além de tirar a diferença no saldo de gols, que tem o time carioca com 20 gols de saldo contra 16 do time mineiro, o Atlético Mineiro. É quase que impossibilitado, né, gente? Vacilou em casa, empatou com o Bahia e fica mais distante do título brasileiro. Aí tem que torcer por resultados, é complicado, né? Existe outras aí também, o Renato Gaúcho, que é o plano A do Galo, e caso o Jorge Sampaoli deixe o clube, agora todo mundo quer o Renato, né? Todo mundo quer o Renato aí. Mas Renato, acredito eu, pelo que o Renato falou, hoje foi bem maduro na sua coletiva, né? E estaria fechado aí com a equipe do Grêmio. Foi hoje perguntado várias vezes
várias vezes aí e ele não respondeu, não deu abertura. Agora o pessoal, né, esses curiosos de plantão, somente dizer os fofoqueiros de plantão, né? Fofoqueiros de plantão aí querem achar uma coisa aí pra encher o saco mesmo, né? Mas não conseguiram tirar nada do Renato até agora, né? Não conseguiram tirar nada do Renato. Uma próxima etapa, né? E a gente vê aí acontecendo no futebol. Eu já tinha falado antes sobre isso, eu acho que não é hora de estar falando sobre isso, né? Mas tem sempre, né, os curuquinhas, como diz, né? Vou fazer um rápido intervalo, gente. Vou fazer um rápido intervalo. Na sequência eu volto para falar do Grêmio, a virada do São Paulo para cima do Grêmio que aconteceu hoje na Arena. Rápido intervalo, volto já já com mais informação do futebol. Quer saber das notícias de Ijuí região? Aquilo que a mídia televisiva não mostra? Assista o canal de TV Explosão da Rede. Informações, esportes, notícias, dicas, entrevistas, reportagens, debates ao vivo. Só na Explosão da Rede TV. agoranaweb.com.br. Explosão da Rede TV, a TV da nossa região. Central da Construção, tudo para a sua obra. Realizando sonhos, edificando resultados. Central da Construção, na Avenida 21 de Abril, 1225, ao lado dos trilhos. Fone 33327586. Central da Construção, em Ijuí. Sorvetes Luizinho. Quer provar um gostoso sorvete, um delicioso milkshake e aquele lanche quentinho? Vem pro Sorvetes Luizinho, em Ijuí, na Ernesto Alves, em frente a Graziotin. Sorvetes Luizinho, o sorvete do seu verão. Quer respirar melhor e usar o seu climatizador o ano todo? Chame o Brás. Brás Climatização. Sua vida na temperatura certa. WhatsApp 991452241. Brás Climatização. Sua vida na temperatura certa. Posto Antonello. No Posto Antonello, você abastece com combustíveis de qualidade, com o melhor atendimento e ainda pode degustar um gostoso lanche na conveniência. Posto Antonello, na Rua do Comércio 603. Mais informações, entre em contato pelo telefone 33327172. Posto Antonello, em Ijuí.
Odonto Juí conta com profissionais qualificados que fazem desde o atendimento primário ao mais especializado conforme a necessidade de cada paciente para garantir a saúde bucal. Atendimento com hora marcada, melhor custo-benefício odontológico de Ijuí região. Profissionais qualificados, materiais de qualidade, estrutura. Agende sua consulta pelo telefone 33 33 3951 ou pelo WhatsApp 99110 3555 ou faça-nos uma visita na rua Álvaro Chaves, número 78, no centro de Ijuí. Odonto Juí. Encontre todos os dias mais motivos para sorrir. O Oasis Bebida está atendendo em novo endereço, na rua Pedro Chester, diagonal com a Rua do Comércio. Venha nos visitar e tomar aquele chopp geladinho. O Oasis Bebida, representante via site para Ijuí. Dormiu aqueles 5 minutos extra e se atrasou para chegar à universidade? Luiz tem uma consulta médica às 3, mas o estacionamento a essa hora é impossível. É hora de levar os seus filhos para a escola, mas tem uma viagem marcada. Dr. Gomes vai viajar, a dona Cecília está no supermercado e esta noite vou pra balada. É melhor chamar um táxi agora. É melhor chamar um táxi todas as vezes. Ligue agora mesmo para o táxi do Valmir. 24 horas, fone 99195 9880. 991959880. Simplesmente rápido. Táxi do Valmir. Bom, gente, estamos de volta para falar de Grêmio, para falar do tricolor gaúcho, que deixou se levar, hein? Acabou levando aí uma virada dentro da arena do São Paulo, virada maiúscula, né, gente? Uma virada maiúscula aí do São Paulo, estava vencendo de 1-0, São Paulo empatou e depois acabou virando o jogo, placar de 2-1. Achei que o São Paulo foi bem maior, bem acima aí do futebol tricolor. Bom, mas vamos falar desse jogo que foi bastante disputado, tanto, apesar que como faz falta um jogador para a equipe tricolor, o tricolor gaúcho, que é o Grêmio, na questão do quando o Maicon sai. O que aconteceu hoje? O Maicon saiu, o Grêmio perde aquela facilidade de jogar, né? O Maicon sabe distribuir jogadas, aí quando o Maicon acaba sendo substituído, não tem um jogador para ficar à altura. Precisa urgentemente agora nos próximos anos aí ser contratados jogadores à altura para que o Grêmio venha jogar. Não dá para ficar dependendo só do Maicon, como o próprio técnico Renato Gaúcho vai falar depois. Então é preciso, e não só a questão dele, a questão também de Kahneman, Jeromel, jogadores que quando acontece aí esse machuco, ficam numa lesão, acabam aí não tendo outro jogador para substituir a altura. Foi o que aconteceu hoje com a equipe do Grêmio. O Maicon foi substituído e aí foi o boi que acorda, como diz o ditado, aquele, né? Teve mais aquela distribuição de bola certeira, né? Fica a mercê aí. Bom, vamos trazer então os melhores momentos. Falando desse jogo, São Paulo vira contra o Grêmio, consegue a primeira vitória do ano. Enquanto eu vou falando aqui, quero ver se eu trago já o vídeo
mostrando para vocês desse jogo que aconteceu hoje na Arena, né? Jogo aí que deu vitória para a equipe do São Paulo. Lamentavelmente, mas aconteceu isso. O Grêmio leva uma virada dentro de casa. Primeira vez que acontece isso, né? Bom, mas falando desse jogo, São Paulo venceu o Grêmio por 2-1 na Arena do Grêmio, em partida válida pela 36ª rodada do Brasileirão, e essa foi a primeira vitória do tricolor paulista em 2021, o que eu falei antes aqui no pré-jogo, e com ela fica forte a disputa e por uma vaga direta na fase de grupo da Libertadores. A equipe criou oportunidades, mas pecou nas finalizações no primeiro tempo. Na segunda etapa, atrás no placar, o time cresceu aí para cima dos donos da casa do Grêmio e virou a partida. O Grêmio, por sua vez, também propôs o jogo aos 32 minutos do primeiro tempo, abriu o placar com Diego Souza após falha de Arboleda e Gonzalo Carneiro. Já no segundo tempo, Tietê empatou com um chute de fora da área. Após rebote, Luciano virou aí após deixar Rodrigues no chão e chutar com desvio de Paulo Miranda para o gol de Vanderlei. Com a vitória, o São Paulo conquistou 62 pontos, seguidos de Fluminense com 57. Caso vença amanhã, pode chegar a 60 pontos e ficar perto do tricolor paulista. O Grêmio ficou com 56 pontos, mas segue vivo na briga pelo G4. O São Paulo ainda tem chances remotas de ser campeão, mas depende de resultados negativos do Flamengo Internacional, tendo a taça como possibilidade distante. O São Paulo volta a campo na sexta-feira, dia 19, às 21h30, contra o Palmeiras no Morumbi, clássico, hein? Palmeiras e São Paulo. Isso que dá para também tirar uma análise aí como é que vai ser o... É que jogo é jogo, né? Mas dá pra gente tirar uma análise aí como é que o Grêmio vai se portar também diante do Palmeiras, né? Já dá para tirar uma análise com Palmeiras e São Paulo aí nesse jogo que vai acontecer na sexta-feira, dia 19, no Morumbi. Já o Grêmio volta apenas no próximo domingo, dia 21 de fevereiro, às 18h15, contra o Atlético Paranaense na Arena do Grêmio. Mais um jogo em casa. Bom, tomara que ganhe, né? Porque ultimamente tem deixado de desejar. Durante os primeiros 15 minutos de jogo, falando das primeiras chances que foram de São Paulinas, o Grêmio foi mais dominante na criação das jogadas, na posse de bola, mas a primeira chance foram do time paulista. No primeiro minuto de jogo, Luan bateu cruzado da esquerda para a direita, levando perigo. Depois, aos 8 minutos, Luciano mais uma vez levou perigo, né? Aos 16 minutos, numa cobrança de falta, Daniel Alves levou perigo após cobrar com muito efeito, atrapalhando o Vanderlei. Apenas 4 minutos depois, o atacante uruguaio Gonzalo Carneiro teve uma chance incrível para finalizar, porém com direção aí livre para o gol, preferiu tentar achar um passe para a entrada na área, desperdiçando o ataque. Mais tarde, aos 23 minutos do primeiro tempo, o Volpi se atrapalha, o Grêmio quase que faz o primeiro, o Thiago Volpi, né, se atrapalhou numa bola cruzada pelo lado direito da defesa São Paulina. O goleiro saiu de soco, mas a bola sobrou para Diego Souza, que finalizou para uma excelente defesa de Volpi. O Vitor Bueno perde também uma chance incrível, seguindo aí no Laicá, que resumiu o primeiro tempo. São Paulo teve uma chance enorme de abrir o placar após um cruzamento que, depois de desviado por Gonzalo Carneiro, sobrou para Vitor Bueno livre finalizar. O atleta, porém, chutou muito fraco em cima do goleiro Vanderlei, que fez uma defesa fácil. Diego Souza abriu o placar. Momento de superioridade gremista. A equipe da casa cobrou um escanteio curto, buscando o Matheus Henrique, que mais recuado lançou a bola na área. E após falha de Arboleda e Carneiro, sobrou para o artilheiro da equipe, Diego Souza, chutar profundo das redes. 1-0 para o Grêmio. O segundo tempo começa com o São Paulo superior após o gol.
a equipe do Grêmio já havia recuado, fazendo o São Paulo crescer na partida. No segundo tempo, essa tal postura se agravou e a equipe visitante passou a exercer o domínio das ações na partida. Você sabe aquele ditado, né? Água mole e pedra dura, gol do São Paulo. Mais comprometido com o ataque e criando oportunidades, a pressão são paulina deu resultados quando aos 17 minutos da segunda etapa, Tietê aproveitou o rebote e bateu de fora da área com a perna canhota no canto do goleiro Vanderlei. No trajeto, Toró se encolheu para a bola passar, gerando reclamações gremistas quanto à condição do atacante. Toró, porém, não estava impedido, gol legal e 1-1 no placar. A ligação direta e gol de artilheiro já aos 22 minutos do segundo tempo veio a virada São Paulina, quando o Thiago Volpi lançou a bola ao ataque, que não era comum com Fernando Diniz no comando da equipe, para a boa jogada de Luciano, que deixou Rodrigues no chão e contou com desvio aí na finalização para balançar as redes de Vanderlei e virar o placar. Daniel Alves, duas vezes no quase, camisa 10 do São Paulo, Daniel Alves arriscou de fora da área aos 35 minutos da etapa final e acertou a trave do Grêmio. Na sequência, o meia teve outra oportunidade, mas finalizou para fora. O Grêmio vai ao ataque após tomar a virada. O Grêmio vai para o ataque fazer alterações e tentando, fazendo essas alterações e tentando, principalmente com a bola aérea, empatar a partida. Com os nervos à flor da pele, discussões aconteceram e clima esquentou. Tietê, Diego Souza bateram boca antes da cobrança de uma falta perigosa para o Grêmio, deixando a partida parada por alguns minutos. No fim do jogo, aos 54 minutos do segundo tempo, Pinares já tinha cartão amarelo e recebeu o segundo cartão por reclamação, sendo expulso de jogo. A pressão gremista, porém, não foi suficiente, fazendo com que o São Paulo conseguisse, enfim, sua primeira vitória no ano, seguindo forte na briga pelo G4, com uma chance remota de até mesmo ser campeão, dependendo de uma combinação de resultados. Grêmio 1, São Paulo 2, jogo na Arena do Grêmio em Porto Alegre, nesta noite de domingo aí, 20 horas e 30 minutos. Gols marcados pelo Diego Souza no primeiro tempo, aos 32, e o Tietê empatando aí aos 17 minutos do segundo tempo, o Luciano fazendo a virada aos 22 do segundo tempo. Cartões amarelo para Diego Souza, Pinares, Alisson, Paulo Miranda do Grêmio. Tivemos também para o Daniel Alves, para o Tietê, Gonzalo Carneiro e Igor Vinícius. Rapaz, foram 8 cartões amarelos, cartões vermelhos para o Pinares. Foi uma distribuição de cartões também. São Paulo venceu o Grêmio com Volpi, Igor Vinícius, Arboleda, Bruno Alves, Reinaldo, Luan, Daniel Alves, Tietê. Depois entrou Trellis aos 48 minutos do segundo tempo e Vitor Bueno. Também foi substituído depois por Toró no intervalo. Luciano, depois entrou Hernanes aos 47 minutos do segundo tempo e Gonzalo Carneiro. Depois tivemos aí o Galeano aos 38 do segundo tempo, o técnico Marcos Visoli. O Grêmio jogou com Vanderlei, Victor Ferraz, Rodrigues, Paulo Miranda e Diogo Barbosa, Maicon, Matheus Henrique, Jean-Pierre, Alisson Pepe e Diego Souza, o técnico Renato Portaluppi. Teve também as substituições, que a gente colocou aqui, trazer essa informação exclusiva para você, essa vitória de virada da equipe do São Paulo.
você, torcedor! Com você, torcedor! Tá aí, gente, os melhores momentos de São Paulo 2, Grêmio 1. A gente traz uma informação para você também, falando sobre o Renato Gaúcho. O técnico Renato Gaúcho vê bom ano após a derrota contra o São Paulo. O Grêmio não fez uma boa partida e acabou sendo derrotado pelo São Paulo pelo placar de 2-1. O resultado complica o tricolor na luta por uma vaga na próxima Libertadores via Campeonato Brasileiro, restando ao clube focar na final da Copa do Brasil para se garantir diretamente na próxima edição do torneio continental. Após a derrota, o técnico Renato Portaluppi falou sobre a falta do volante Maicon, que jogou um tempo. Abre aspas. A gente não tem um jogador com as características do Maicon. E, infelizmente, ele tem sofrido com algumas lesões. Hoje mesmo, no intervalo do jogo, conversei com ele e ele disse que estava com a perna meio pesada. Então era arriscado, fecha aspas, disse o técnico Renato Portaluppi. Para o treinador, a temporada do Grêmio condiz com o investimento do clube em 2020. Ele disse, abre aspas, uma coisa é você investir para ganhar. Uma coisa é você investir bastante para, na hora do vamos ver, atropelar todo mundo. Outra coisa, não sou contra, é os pés no chão. Com o Grêmio sempre trabalhou. Fecha aspas, disse o técnico Renato. Renato ainda comentou que, mesmo sem tanta bala na agulha, o tricolor chegou em 3 competições na temporada que ainda não terminou. No momento que a gente tiver um X para contratar, aí pode ter esse tipo de cobrança. O Grêmio não investiu e chegou em 3 competições. Sobre sua continuidade no Grêmio, o treinador nem confirmou e nem descartou. Meu único plano é terminar esses 2 jogos pelo Brasileiro e trabalhar para buscar o título da Copa do Brasil. É isso que eu tenho na cabeça. Depois eu tenho uma conversa com o presidente do Grêmio. Eu acredito que o Renato fica, viu, gente? Acreditando pela postura, pela firmeza dele. Acredito se ainda mais se o Grêmio for campeão. Se o Grêmio for campeão, então com certeza fica na equipe do Grêmio. Então, eu também diria assim, se for e não for, era uma boa, não é uma boa o Renato sair agora. Tinha na estrutura do Grêmio, mas como se diz, né? O torcedor quer título. O torcedor quer resultados. Todos querem, né? A gente quer, você quer, todo mundo quer, com certeza. Agora o técnico Renato, né, ele despista sobre o interesse do Atlético Mineiro. Ele falou, né, o meu foco agora é os últimos 2 jogos, depois tem Copa do Brasil, depois eu vou conversar com o presidente e a gente vai decidir o que é melhor. Tá certo ele, né? Dentro de focar mesmo nessas 2 últimas rodadas, o Grêmio tem pela frente. Pois pensa aí, vai fazer, se vai ficar no Grêmio. O Atlético Mineiro tem interesse caso o Sampaoli não fique, caso o Sampaoli saia do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro é um dos interessados. Tem também, dependendo ali como é que vai ser aí o porte do Flamengo também, existe interesse por parte aí da equipe do Flamengo também. São só, né, enquanto nada confirmado. E a gente espera aí que o Renato permaneça, né? Eu acredito que seria uma boa pro Grêmio, né? Seria uma boa pro Grêmio porque precisa como de peças, né? Precisa de peças aí na equipe
o Grêmio aí avançar nas competições, não investiu, como o Renato mesmo falou. A gente vai ouvir então o Renato falar sobre, ele mesmo dizer agora, quando foi questionado aí sobre vai ficar no Grêmio, sobre as propostas, olha só a resposta que o Renato deu aí para o repórter. Eduardo, meu único plano é terminar esses 2 jogos pelo Brasileiro, ainda em busca da vaga direta para a Libertadores e trabalhar para buscar o título da Copa do Brasil. É isso que eu tenho na cabeça. Depois eu tenho uma conversa com o presidente, já nós conversamos bastante quando nós fomos no sorteio lá da Copa do Brasil, lá no Rio de Janeiro. O meu papo é direto, é com o presidente, e no momento que tudo acabar, eu sento, converso com ele, troco umas ideias e a gente vê o que vai acontecer depois da Copa do Brasil. Daí o Renato bem seguro, né, falando sobre após a sua saída, após terminar aí os 2 últimos jogos, Copa do Brasil, né? Aí tem aquele momento também, dá uma relaxada, né? Senta lá, conversa com o presidente. E se for campeão, então, o Grêmio vai querer com certeza manter o Renato. Tem como é dizer assim, a única coisa assim, o vice-presidente do Grêmio, né? Que um pouco mais duro, às vezes, nas entrevistas. Mas agora eu acho que acredito tá começando a alinhar seu pensamento aí com o presidente do Grêmio. Não é? Acredito que o Grêmio deve começar a investir. Nós tivemos algumas percas de alguns jogadores aí. A gente vê a questão do Cebolinha, que foi vendido, né? Tivemos o PP aí até determinados jogos ele até se saiu bem, mas depois aí começou a despencar o futebol, né? Depois que foi falado aí sobre o interesse por parte de equipes da Europa, né? O Renato falou uma entrevista sobre isso. O PP aí não voltou mais a apresentar um bom futebol. Então é preciso também que tenha nós temos hoje o Diego Souza, né? Mas o Diego Souza ele é aquele atleta que está lá na frente. Não é aquele atleta decisivo num drible, decide. Não, ele depende muitas vezes de um outro. Então precisa ter um jogador aí que faça, né? Nós temos o Ferreirinha, mas o Ferreirinha ainda precisa de muita experiência, né? Precisa de experiência aí para assumir o lado aí de titular do Grêmio. A cobrança é muito grande, né? Eu acredito que o próprio Renato e a diretoria não quer jogar aí nessa responsabilidade sobre o Ferreirinha para não estragar o jogador, né? Espera-se com certeza aí. Uma outra coisa até, ver se a gente consegue ouvir o Renato ele falando sobre erros infantis. Recorrentes erros infantis. O Grêmio, quando o Grêmio está ganhando, acontece isso. Começa a ganhar, recua para começa a tocar a bola para o lado, recua, bem dizer, né? A palavra certa seria essa, recua. Nesse recuo o adversário aproveita, né? Ou, como diz assim, começa a dar a bola para o adversário quando tá com a bola, perigo. O que aconteceu hoje? Vamos ver o que o Renato fala sobre esses erros infantis que a gente tem visto acontecer aí com a equipe do Grêmio, e o próprio Renato reconhece isso. Vamos ouvir na boca dele mesmo falando sobre isso. Sim, a gente tem conversado, tem mostrado no... O próprio Renato fala então sobre esses erros. E consegue ouvir o Renato aí? Mais uma vez? Olha, Gabardo, os erros têm aparecido sim. A gente tem conversado, tem mostrado no vídeo. Vamos treinar mais. Né? Precisa treinar mais para que certos tipos de erros infantis, digamos assim, não podem ocorrer, principalmente numa decisão diante do Palmeiras. Nós fizemos um bom primeiro tempo, nós praticamente não deixamos o São Paulo jogar, chegamos ao gol, tivemos mais uma ou duas oportunidades, não soubemos aproveitá-las e de repente deu um apagão no segundo tempo. E o São Paulo se aproveitou disso,
conseguiu uma vitória importante aqui na Arena, mais por falhas nossas do que mérito do São Paulo. Então essas coisas não podem acontecer, principalmente se tratando de uma final de Copa do Brasil. Exatamente, não dá para cometer esses erros contra o Palmeiras, né? Esses erros aí tá lascado. 2 jogos decisivos, o primeiro jogo vai ser em Porto Alegre, a gente vai transmitir esses jogos aí. Para você que gosta de futebol, vai estar transmitindo esses jogos. E a data aqui, gente, para falar para vocês, são 2 jogos. Dia 28, então, dia 28 de fevereiro, em Porto Alegre, na Arena. Primeiro jogo da decisão na Copa do Brasil. E dia 7 de março, em São Paulo, jogo da decisão, então, Allianz Parque, Grêmio e Palmeiras. Que bola. Você que é torcedor do Grêmio. Quer saber as notícias de Ijuí e região? Aquilo que a mídia televisiva não mostra? Assista o canal de TV Explosão da Rede. Informações, esportes, notícias, dicas, entrevistas, reportagens, debates ao vivo. Só na Explosão da Rede TV. agoranaweb.com.br. Explosão da Rede TV, a TV da nossa região.
Bom, gente, vamos conferir como é que foi, então, essa 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, trazendo para você o resultado do campeonato. Olha só, nós tivemos aí vitória do São Paulo sobre o Grêmio, 2-1. Nós tivemos também vitória do Palmeiras sobre o Fortaleza, 3-0. Palmeiras veio com tudo, hein? Venceu aí a equipe do Fortaleza pelo placar de 3-0. O Atlético Paranaense venceu o Atlético Goianiense por 2-1. O Flamengo venceu o Corinthians por 2-1. Nós tivemos a vitória do Internacional por 2-0 em cima do Vasco. No sábado nós tivemos o empate do Atlético Mineiro com o Bahia em 1-1. E o Santos venceu o Coritiba por 2-0. Já o Goiás venceu o Botafogo também por 2-0. Essa é a 36ª rodada encerrou, então esses são os resultados. Traz com exclusividade você aqui na Explosão da Rede. Vamos trazer a classificação, gente. Como é que fica a classificação do Brasileirão aí? Para você que nos assiste através da Explosão TV. O Internacional aí cada vez mais se consolida na liderança. Agora o próximo jogo é decisivo. Esse jogo vale tudo, né? Bom, em primeiro lugar, nós temos a equipe do Internacional com 36 pontos. 36 jogos, né? O Internacional está com 69 pontos, Flamengo 68 pontos de diferença. É o próximo confronto, o próximo domingo, 4 da tarde. Em terceiro lugar vem o Atlético Mineiro com 62 pontos, mesmo empatando, está com 62. Depois vem o São Paulo com 62, é quarto. Quinto lugar o Fluminense com 57, se vencer amanhã vai a 60. O Palmeiras tem 34 jogos, tem dois jogos a menos, 56 pontos. Com esses 2 jogos a menos, o Palmeiras pode aí também chegar a 69, 62 pontos. Esses 2 jogos aí, se vencer. O Grêmio é sétimo com 56 pontos. Em 2 jogos ele precisa vencer, dependendo de resultados. O Atlético Paranaense, eu digo dependendo de resultados porque é uma briga lá em cima, né? Entre os... Bom, o Palmeiras já tem vaga na Libertadores. Campeão da Copa do Brasil também vai ter uma. Caso o Grêmio aí vai abrir vaga. Mas caso o Grêmio seja campeão. Então a briga é grande aí. O Atlético Paranaense está com 50 pontos. Briga também aí pela Libertadores. O Santos 50 pontos. O Santos tem 35 jogos, um jogo a menos. Corinthians também, um jogo a menos, com 49 pontos. O Bragantino é o 11º com 48 pontos. Nós temos aí as equipes do Ceará, que é o 12º, com 46 pontos, tem um jogo a menos. O Atlético Goianiense é 13º, com 46 pontos. Se vocês enxergam aqui, né? Dá para vocês aí. Agora sim. Mostrando aí as equipes também estão aí na parte de baixo. Ceará, 12º, 46. O Atlético Goianiense é o 13º com 46. O Sport é o 14º com 41 pontos. O Fortaleza é o 15º com 41 pontos também. O Bahia é o 16º com 38. Aí começa a briga agora, gente. 17º temos o Vasco com 37 pontos. E já está na fase, né? Tá ali um vetinho. Vasco, Goiás, Curitiba e Botafogo, que estão ali na tabela de baixo aí, para serem rebaixados, gente. Tem que vencer. No caso, o Vasco teria que vencer os 2 jogos e torcer para que o Bahia não vença, né?
vencendo esses 2 jogos, iria 40 e mais 6 pontos, 42. Torcer aí. O Vasco só escapa torcendo, vencendo os seus 2 compromissos, e é barra pesada. Sei que tem Corinthians pela frente. Depois pega o Goiás, se eu não me engano. Deixa vai pegar. Nós temos aí 4 rebaixados, seria hoje o Vasco, Goiás, Curitiba e Botafogo. O Botafogo já está rebaixado, Curitiba também. E tem o Goiás com 36 pontos, então a briga aí. Goiás, Vasco, vai ser jogos decisivos na parte de baixo, jogos decisivos também na parte de cima. Aí então, trazendo o Vasco precisa vencer os 2 jogos e torcer aí para que o Bahia para frente. Se empenharam nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Tá bom, gente? Essa era a rodada que a gente ia trazer para vocês aí, o pós-jogo da vitória do Internacional em cima do Vasco 2-0 e a vitória do São Paulo em cima do Grêmio de virada 2-1. Informações que a gente traz para você aqui no Bate-Bola, falando aí da dupla Grenal. Essas informações, esse VT vai ser reproduzido durante a semana até o próximo jogo. Então você vai acompanhar, vai poder compartilhar com seus amigos. Mais uma vez, se inscreva no canal, deixe seu like e, é claro, compartilhe aí com seus amigos. Rádio TV Explosão, o canal da emoção. Quer saber as notícias de Ijuí região? Aquilo que a mídia televisiva não mostra? Assista o canal de TV Explosão da Rede. Informações, esportes, notícias, dicas, entrevistas, reportagens, debates ao vivo. Só na Explosão da Rede TV. agoranaweb.com.br. Explosão da Rede TV, a TV da nossa região.